Olá, bem-vindo de volta, você aventureiro do mundo antigo que achou que tinha sido esquecido. Não se preocupe, caro amigo, eu não esqueço, eu apenas estou propositalmente enrolando os vídeos porque nós estamos num dos temas que eu menos gosto. Os elfos superiores de Ultuan, os High Elfs, os Ciachões, os orelhinha pontuda babaca, que eu não consigo gostar. Mas hoje, um dos personagens dos elfos mais toleráveis, o Eltarion, o Sombrio, e claro, o seu companheiro gente fina, o Stormwind, esse grifão fenomenal. Como eu queria que a história fosse dele, mas não, lamento, a história não é do Griffon, a história é do elfo. E Eltarion ganhou um nome de O Sombrio, The Green em inglês, acho que a melhor tradução seria o Sombrio. O que ele fez para conseguir esse nome? Por que eles chamam ele assim? Primeiro, porque ele não sorri. Ele tá sempre carrancudo, sempre pesado da vida, nunca dá um sorriso, e por isso ele tem esse nome. Mas da onde veio isso? Ele tem uma história muito sofrida, e elfo sofrendo é uma coisa que a gente vai querer ver aqui no canal. Portanto, eu decidi trazer a história para vocês do Eltarion e como ele passou de um príncipe elfo felizinho a um dos mais fodões heróis do velho mundo, que mesmo sendo elfo consegue ser legal. Interessante. Fala aí, Lorde, o que aconteceu? Então, como sempre, meus amigos, vamos começar do início. O Eltarion, ele nem sempre foi quem ele é hoje. E o que ele é hoje? Ele é o Warden of Tor Yvresse. Que é isso? O que significa? Que ele é o carcereiro de Tor Yvresse. Tor Yvresse, uma fortaleza élfica que tem um tesouro que vale mais que qualquer ouro, joia ou itemzinho mágico precioso dos elfos. Tem uma Waystone. O que é uma Waystone? A tradução literal seria uma pedra do caminho. No caso, o centro da ilha de Ultuan é dividido entre o mar interno, e as terras dentro dali ficam ao redor desse mar interno. E nesse mar interno de Ultuan, que tem o formato de uma rosquinha, a ilha mágica dos elfos, no meio tem um grande vórtex, um vórtex que não é natural, e ele foi conjugado em eras passadas para retirar o excesso de energia mágica do mundo antigo, porque magia é caos. Então, infelizmente, o caos estava destruindo tudo, e com a magia dos elfos, claro, com uma ajudinha dos Slan, dos Homens Lagarto, eles criaram um gigantesco vórtex que conseguia tirar esse excesso de caos do mundo, permitindo que a ordem e a estabilidade voltasse e as criaturas demoníacas desaparecessem, em sua maioria, a não ser ao redor das terras desoladas do caos, aonde o caos continua entrando pelos antigos portais dos antigos, né? Dos seres que fizeram a vida aqui do jeito que é hoje no mundo antigo. E esses seres desaparecidos não estão aí para reparar os seus antigos portais dos antigos. Quero ver quantas vezes eu consegui dizer antigo numa frase só e fazer sentido. Mesmo assim, beleza, entendi. Então ali foi feito esse grande vórtex para tirar essa energia caótica, e essas Waystones são parte do ritual. Se elas forem destruídas, tu desestabiliza o vórtex. E como é que elas funcionam? Elas meio que canalizam a magia, os ventos da magia, como eles são chamados, e elas meio que fazem ele ir pro vórtex, e do vórtex ele vai para cima, em direção à atmosfera, e vai embora. E assim todo mundo sai feliz, o caos sai do planeta,
e uma população continua viva. Em geral, todo mundo ganha, porque se o caos vencer também ele vai perder, porque ele destrói toda a vida no planeta e tipo acaba o mundo. Vide End Times para entender o que aconteceu. Em si, essa magia dos elfos, odeio admitir, é essencial para a vida no velho mundo. Com isso, essas Waystones têm que ser protegidas, porque se alguma coisa por ou maldade ou idiotice destrói a Waystone, o Vortex pode estourar e o caos vai dizimar toda a vida no planeta. Então ter o título de o guardião, o carcereiro ali de Torivres, quer dizer que ele é o protetor de uma dessas Waystones. Isso é um cargo altíssimo, incrivelmente honrado, além de ser uma fortaleza que defende essa pedra incrível. Também é uma fortaleza que impede que qualquer força que invada o Tuan entre da região nordeste das terras em direção ao mar externo para parte das terras internas dos elfos, porque não tem como tu passar de Utuan de um ponto ao outro sem atravessar uma rede de montanhas, e os chefes dessas guarnições são todos famosos, todos tipo nobres incríveis, com muita fama e famílias honradas há longo tempo, e o elfo superior um se acha mais que o outro, sabe como é que é, e o Eltarion então é um desses. Beleza, entendi. Então ele é um chefe de uma guarnição importante e protege um portão que divide a parte externa e interna de Utuan. Corretíssimo. Mas nem sempre foi assim. Vamos iniciar no começo da carreira dele, quando ele era apenas um jovem príncipe elfo se achão, com os seus 70, 80 anos, né? Para um elfo, tipo, é uma criança grande. E ele morava junto com a sua família nobre em Atel Tamara. Atel Tamara, eu acredito que se fala assim. Desculpa, eu nunca parei para aprender élfico, então eu também não vou parar para aprender, que nojo. Mas Atel Tamara era uma região que era riquíssima, riquíssima, riquíssima. E o que eles produziam para ser rico assim? Uma erva mágica dos elfos, uma erva mágica. Calma, meus amigos, não é esse tipo de erva mágica. Não diz na história para que esse negócio servia. Acredito que é algum tipo de poção ou cura, alguma coisa que os elfos usam, tipo um creme facial de rejuvenescimento, sei lá, essas frescuras que eles usam, hidratante, sei lá, shampoo da Monange, uma coisa assim. Mas era algo essencial para os elfos, e essas plantações mágicas só cresciam aqui em Atel Tamara. Por quê? Porque, como eu disse, existem essas Waystones que conjuram a magia do mundo para essa direção, então a magia influencia a vida em geral, incluindo as plantas, provavelmente por isso que essas plantas só cresciam nesse ponto. Então, uma coisa assim a mais para te saber sobre os elfos, desculpa, lamento aí, tipo, ocupar tua mente com isso aí, mas E aqui até esse mapa demonstra certinho o anel dos elfos aí para todo mundo ver. E o anel, toda essa ilha se chama Utuan, é uma ilha mágica que meio que flutua no oceano, graças ao poder, porque no meio desse mar interno tem o grande Vortex, um redemoinho gigantesco que tira o caos do mundo. No meio desse redemoinho também tem algumas ilhas, mas elas são tipo mais templo do que ilha habitável. E na parte interna é onde existe o grosso da população dos elfos, então na parte interna da rosquinha vai o grosso. Eu não resisto, desculpa, cara, eu não consigo. Eu não tenho maturidade pra isso. É que se eu não fizer, cara, piada de 5 em 5 segundos com os elfos, eu literalmente vou ter um AVC hemorrágico aqui, não vai dar certo, vai romper um aneurisma no meu cérebro falando de elfo, mas tudo bem. E a nossa história é aqui nesse círculo amarelo que eu já dividi para você ver melhor, na região de Yvresse, e ali ficava então a casa do nosso Eltarion, junto com a fortaleza de Torivraine, que é a grande fortaleza também chamada Torivres, do jeito que tu preferir chamar. Nessa região fica em cima, vendo todas as planícies, toda a região dessas terras férteis, vendo de cima da antiga fortaleza.
Essa região também tem um tipo de neblina mágica. Caso tu queira chegar aqui, tu não vai conseguir chegar, a não ser que os elfos permitam a tua passagem ou que tu use algum tipo de magia para atravessar, porque a neblina vai te fazer se perder. Então só mais um dado, se um dia tu quiser, sei lá por que razão, visitar os elfos, não tente ir por aqui, senão tu vai se perder na neblina e provavelmente vai acertar uma rocha e afundar. Não vá para cá, aliás, não vá para Ultuan em geral. Então, ok, ele era um príncipe de uma terra próspera que cultivava erva mágica élfica. Ok, entendi isso até aí, tudo bem. E depois, o que acontece na história do Eltarion? O Eltarion, cara, ele começou a ficar entediado, porque diferente dos outros elfos, que se contentavam ali em dançar balé, fazer maquiagem, essas coisas, ele não. Ele queria fazer algo mais ativo, e os elfos, cara, têm alguns rancores pra resolver com outros elfos, porque, sim, sabe, né, os elfos são inimigos dos anões, os elfos são inimigos tipo do caos, os elfos são inimigos dos homens besta, os elfos são inimigos dos Skaven, os elfos são inimigos de todas as outras facções, mas principalmente eles são inimigos de outros elfos. E os elfos negros de Naggaroth, os seguidores do Rei Bruxo, têm que pagar, eles são os babaca. E o Eltarion queria fazer algo pra, tipo, ganhar fama, ganhar, tipo, nome. É porque tudo na sociedade dos elfos é tipo, eu sou mais fodão que você. Então ele queria ser melhor que os outros, um pouco por causa disso, e um pouco porque ele genuinamente odiava esses elfos que seguiram o Malakith. Cara, esses nomes elfos, eu vou ter um problema. Mas ele queria perseguir os seguidores do Malakith e ensinar para eles uma lição e dar um grandíssimo dedo no meio desses caras. Para isso, ele juntou uma guarnição da sua cidade natal, onde vários outros elfos também queriam fazer alguma coisa, e ele entrou no seu navio junto a um enorme Griffon, uma criatura alada linda chamada Stormwing, e essa criatura vai carregar ele, tipo, né, nas batalhas por um tempão. Mas ele, junto com o Stormwing, vai melhorar um pouco a toughness, a resistência do elfo, porque os elfos, qual é a fraqueza deles no jogo de mesa? Eles não têm resistência. O Griffon, por outro lado, é uma criatura monstruosa extremamente resistente, então um compensa a fraqueza do outro. O Griffon é forte, majestoso, uma criatura nobre, resistente, pode voar e causa medo. E o elfo não tem nada dessas habilidades antes, então compensa a fraqueza do outro. E juntos eles vão lutar em batalha. E o Eltarion, nessa época já ainda novo, ele sabia alguma coisa que ia ali de magia, e ele tinha estudado no caminho dos Swordmasters, os mestres da espada, porque graças à influência de sua família, ele conseguiu conversar e virar amigo de um Swordmaster que ensinou para eles alguns truques, e no caso, tipo, depois de 2-3 décadas treinando, ele aprendeu a ser um duelista fenomenal. Os Swordmasters, cara, os mestres da espada, é tipo uma mistura de Jedi. Eles refletem tipo, os tiros que vem contra eles, com tipo um espadachim fenomenal e um duelista, enquanto eles usam uma espada de 2 mãos. E também eles conseguem usar magia, porque tipo, né, se não fosse pouco roubado, não ia ser elfo. E um deles ensinou pessoalmente o Eltarion, e agora ele iria na sua busca de glória, pilhagem e vingança contra os elfos negros de Naggaroth. Tá, mas peraí, ele tá em Ultuan, não é? Sim, mas ele vai de barco até o Novo Mundo, na região norte do Novo Mundo, onde fica a terra dos elfos negros, e ele lá vai causar devastação. Cara, peraí, dá pra fazer isso? Os elfos podem fazer? Pode, os elfos já fizeram isso várias vezes, mas eu vou te dizer, nenhum elfo que atacou Naggaroth até hoje sobreviveu. Tipo, atacar as regiões pequenas, fazer uma pilhagemzinha na costa aqui e ali, beleza, eles fazem, tipo, fazer uma expedição punitiva, destruir um navio aqui e ali, eles fazem.
mas atacar em terra Naggaroth e invadir a fortaleza do Rei Bruxo e tentar, cercar o lugar. Nenhuma missão dos elfos superiores para isso conseguiu ter sucesso, mas o Eltarion, não leu o livro de história porque lê é pra perdedores, então ele foi lá para enfrentar o inimigo com muita coragem, embebedado no vinho élfico, junto com outros elfos ali jovens, de quase 100, 200 anos, todo mundo muito novo, indo para lá pra glória em batalha e para fazer o seu nome entrar na história. Até aí tô gostando dele, ele parece ser um cara legal. Sim, ele realmente, dos elfos, como eu disse, ele é um cara aceitável. Então ele saiu de Lothern e foi em direção às terras dos elfos negros, os Drukhir, os seguidores do Malekith. E nessa região é um lugar desolado, uma terra devastada, onde o predador mais básico é um Cold One, é um Velociraptor. Isso é a coisa mais básica que tem a ler. E é uma região tocada por caos, destruída e devastada, onde uma vez já foi uma verdejante floresta, hoje não é nada além de umas montanhas destruídas com criaturas monstruosas, quimeras, hidras, dragões tocados pela uma energia caótica. Não é um lugar bom para viver. E como ele conseguiria? Ele tinha um plano, pelo menos, para ir para lá? Sim, ele não é idiota. Ele fez amigos em lugares baixos. Ele conversou com Shadow Warriors. Quem são Shadow Warriors? Shadow Warriors são elfos que antes viviam na região de Ulthuan, que era a terra natal do Malekith, e que o Malekith, quando ele foi embora com o rabinho entre as pernas a primeira vez, ele destruiu a região com uma tsunami gigante. Então a terra dele, que antigamente era mais nobre e rica ao norte de Ulthuan, foi totalmente devastada e virou um pântano de morte e destruição. E os elfos que não seguiram ele na fuga falaram que vão se vingar e vão querer fazer tudo para matar esses desgraçados que fugiram e destruíram a terra natal deles. E esse falso Rei Fênix, o Malekith, vai ser morto por eles. E até hoje eles lutam e fazem o possível para ferrar o máximo possível os seguidores do Malekith. E os Shadow Warriors, eles têm uma presença permanente no continente de Lústria, no norte de Lústria, onde ficam os Elfos Negros, e ali eles fizeram contato, eles já tinham toda uma estratégia, eles esconderam os navios em cavernas subterrâneas. No mundo antigo, existe uma rede de rios e cavernas subterrâneas, então eles esconderam os barcos no lugar que os Elfos Sombrios nunca iam procurar, e agora eles iriam preparar o ataque. O que eles fariam? O objetivo era chegar em Naggarond, no caso a fortaleza do Rei Bruxo. Como eles fariam isso? Eles iriam atacando aqui e ali, aqui e ali, aqui e ali, e fazendo devastação, confusão e medo nos Elfos Negros. E quando eles estivessem sem descobrir nada do que estava acontecendo, eles iriam mandar exércitos para procurar eles. E no momento que os exércitos saíssem das cidades e os refugiados fossem para as cidades, eles iriam atacar uma cidade cheia de refugiados sem defesa. Esse era o plano. Vai dar certo? Vai dar certo? Provavelmente não, acho que vai todo mundo morrer, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, junto com os Shadow Warriors, o Eltarion e seus seguidores começaram o plano. Os Shadow Warriors fizeram o que eles sempre fazem e começaram a atacar aqui e ali comboios de suprimentos, caravanas que levavam escravos, locais que levavam animais capturados, e atacaram guarnições pequenas da fronteira dos Elfos Negros. Tudo bem, até aí não é novidade, eles fazem isso o tempo todo, e os elfos, os seguidores do Malekith já sabem que, tu manda pra lá os mais vagabundos, menor dos menor, aqueles que se morrer não faz diferença nenhuma. Então ele já envia, pessoas que não estão nem aí, pessoa não, né, elfo que não tá nem aí.
Mas esses ataques eles não poderiam deixar sem responder, e eles começaram a enviar patrulhas maiores, só que eles não estavam enfrentando apenas um grupo de Shadow Warriors pequenos, eles estavam enfrentando uma expedição militar dos elfos superiores, e essas patrulhas que foram enviadas para lidar com os elfos, os Shadow Warriors, não estavam preparados para o que veio contra eles, e eles foram dizimados a um. Então todos os grupos que iam sendo enviados pequenos iam desaparecendo e nenhum sobrevivente contava história. Por quê? Porque o próprio Eltanarion junto com o seu Griffon perseguiam um atrás do outro, e eles usavam Illyrian Reavers, uma cavalaria leve extremamente rápida que veio junto também nessa missão, para matar qualquer um que tentasse fugir a pé, fora que os Shadow Warriors já tinham todas as rotas de fuga previamente estabelecidas quando tinha uma batalha e uma emboscada e os elfos sombrios tentavam fugir, eles sempre recebiam flechada pelo flanco, pelas costas. Era realmente uma estratégia muito boa, e com um grupo pequeno eles foram causando um dano desproporcional aos elfos sombrios do Malakith, e aos pouquinhos eles foram atacando um vilarejo ali, um vilarejo lá. Os Illyrian Reavers saiu correndo, botavam fogo em umas casas, depois desapareciam, e quando apareciam a quilômetros de distância em outro vilarejo, e os elfos sombrios não tinham nem ideia do que eles estavam enfrentando. Isso aí era o que? Era um grupo de 10, 100, 200, 3 mil? Quantos eles são? Não sei, ninguém sabe. Os agentes que eles mandavam para tentar explorar e identificar essa força não encontravam nada, porque não era uma força muito grande, então é difícil tu ver esse exército se mexendo para lá e para cá. E eles usavam os locais de esconderijo dos Shadow Warriors, então cavernas, um buraco numa pedra para esconder, eles davam um jeito de desaparecer de vista, uma floresta que é difícil de encontrar, um local que é perigoso para passar. Caso você está escutando uma moto, lamento, eu não controlo os motoqueiros lá fora, mas mesmo assim, aqui é muito perto da rua, de vez em quando passa um louco. Mas em geral, eles foram fazendo missões uma a uma, extremamente eficientes e cada vez mais se aproximando do prêmio maior. E os elfos sombrios, o que fazer, como a gente vai lidar com isso aí? Eles caíram na isca, eles enviaram tropas para tentar eliminar um exército de elfos superiores que estava atacando, e eles começaram a mandar agrupamentos de soldados enormes, e esses grupamentos de soldados simplesmente passavam pelas forças do Eltarion e do Shadow Warriors sem nem perceber que eles estavam ali, porque eles estão escondidos ou usando cavernas subterrâneas para passar de um ponto ao outro. E agora, cada vez mais próximo de Naggaroth, atacando locais de civis, plantações aqui e ali, pequenas guarnições, que não tinham nem defesa contra o que estava atacando agora, e quanto mais refugiados começavam a fugir desses ataques e pilhagem dos elfos, o exército principal dos elfos negros estava perdido, sem saber aonde realmente atacar. Para te entender o que é essa técnica de guerrilha que eles fizeram aqui, vide a guerra do Vietnã. Então, um grupo pequeno que vai passando de um ponto ao outro, se misturando com a população e com os refugiados, tu não consegue destruir numa guerra aberta. É muito, muito difícil mesmo. E aos poucos, eles foram chegando mais perto da fortaleza do Rei Bruxo, até que finalmente lá estava ela. Eles chegaram em Naggaroth, onde ficou, no caso, ancorado no continente, um gigantesco Black Ark. Cresceu uma cidade ao redor daquela fortaleza do Malakith, e essa cidade terrível é um lugar de destruição, é um lugar frio, gélido e terrível. Nenhuma inspiração aqui nas forças de Sauron, do Senhor dos Anéis. Sai disso aí, não tem nada aqui disso aí. E com aquele grupo de refugiados chegando cada vez em maior número, alguns voluntários das forças do Eltanarion falaram: Eltanarion, deixa comigo, cara, porque eu sou elfo, mas tenho bolas. Então eles se vestiram como civis e eles entraram
entraram na fortaleza sombria do Rei Bruxo? Não, sim. Claro, eles ficavam, tipo, na rua, né, junto com os outros refugiados. Tu acha que os elfos negros se importam, tipo, um bando de refugiado? Mas o objetivo deles e a missão era ficar quietinho, desaparecer na multidão, entrar num canto escuro e ficar ali, dormir tipo no chão, ou sumir junto com os refugiados. E aí agora, no meio das pessoas civis ali dos elfos negros, eles durante a noite atacaram e esfaquearam os guardas do portão e com uma tocha acenderam o sinal para as forças dos Shadow Warriors lá fora e do Eltanarion, que rapidamente entraram pelo portão aberto na região onde estava cheio de civis. Ah, que delícia, a vingança é melhor quando tem uma espada cheia de sangue. E eles começaram a devastar e matar aqueles refugiados, e o pânico se alastrou. Era elfo negro correndo pra tudo quanto é lado, era grifo descendo arrancando cabeça, era flechas de fogo queimando casas e construções, era bombas improvisadas explodindo uma torre que ia ler, e eles causaram uma devastação naquele bloco da cidade. E antes que os elfos negros, os seguidores do Marquês, tivessem a chance de entender o que estava acontecendo, eles decidiram vazar. E assim, eles foram os primeiros a causar um ataque sem morrer em Nagaroth. Parabéns, Eltanarion, ele conseguiu mandar o seu big dedo do meio na cara do Rei Bruxo. Parabéns, mas eles não tinham forças para devastar a cidade inteira. Mesmo assim, foi um massacre. Eles mataram vários dos seguidores do Malakith sem perdas quase nenhuma. Sério, cara, deu tudo certo pra eles então. Sim, foi realmente um processo muito tático e muito bem feito. Porém, o nosso Eltanarion não saiu ileso da situação. Como assim? Durante esse ataque, ele ficou frente a frente com um assassino. Eu vi duas fontes diferentes falar histórias diferentes, uma dizendo que era um assassino e outra dizendo que era uma bruxa élfica. Não sei. Pra mim, os dois faz sentido, e os dois são, tipo, agentes especiais dos Drukhari, então qualquer um dos dois serve na história. Eu acredito que foi um assassino, porque eles tendem a usar facas envenenadas, e o Eltanarion, então, começou a tentar matar o assassino desviava do ataque, e quando o assassino fez uma abertura, o Eltanarion aproveitou e cortou a cabeça do assassino, ganhando a vitória. Quando ele olhou para baixo, uma faca estava enfincada na sua barriga. Ele matou o assassino, mas ele levou uma facada. Desgraçado, ele falou. Ele retirou a faca apenas para ver que ela estava coberta por um fino líquido verde, veneno, filho da mãe. E o Eltanarion, agora ferido com veneno, por um tempo ele mordeu a dor e tentou mostrar que estava tudo certo, os seus homens estavam ali queimando, pilhando e matando todo mundo, mas depois não deu mais para esconder, ele começou a fraquejar e não conseguia andar, porque elfo não é muito resistente. Então os outros elfos recuperaram ele ali, junto com a retirada começaram a sair e tentar levar ele para segurança. E os seus soldados mais fiéis, vendo ele ali ferido, botaram ele num cavalo e eles fugiram. E agora que eles já tinham atacado a cidade, estavam agora voltando para a base principal, eles chegaram junto com ele no barco, colocaram ele no barco, o Griffon veio junto também porque o Griffon é amigo dele. E agora no barco eles começaram a voltar para Ulthuan, mas a saúde dele estava cada vez pior, porque o veneno era muito forte. Não, porque elfo é muito fraco. Duh. E ele fez teste de resistência, otário. Falhou. Teste de resistência, otário. Falhou. Puta que pariu.
pariu, mais um, tu morre. Então ele não tinha assim um toughness muito grande, ele falhou 2 vezes no teste de resistência. E agora ele tava ali fervendo de febre, convulsionando na cama, delirando. Os seus soldados, tipo, mais fiéis ali que levaram, ele tava levando ele embora para tentar fazer um tratamento em Ultuan, falaram que infelizmente ele está além da nossa capacidade aqui, e eles sabiam que ele provavelmente iria morrer. Triste, lamentável. Todo mundo ali já estava velando ele vivo, e o Eltarion fervendo ali de febre no meio da noite. Enquanto ele não enxergava mais nada, tava um borrão, ele viu uma figura vindo em sua direção. No início ele não conseguia enxergar direito, porque era uma figura cheia de fumaça ao redor, mas quando ele acerrou o olho um pouquinho, ele viu o seu pai. O pai dele, como é que eu vou te explicar? Era o Lord Moranion. O Lord Moranion era o líder ali de Atel Tamara na época, e quando o Eltarion viu seu pai, ele viu que ele estava gravemente ferido. Várias flechas, e todas umas flechas feias, mal feita, coisa de pele verde, vários cortes machucados e sangue escorrendo do rosto e do corpo dele. E ele viu que o seu pai estava gravemente ferido, e durante essa visão, o seu pai falou com ele uma última vez. Eu acredito que ele disse mais ou menos isso: Eltarion, seu vagabundo! Não criei uma raia. Não criei. O que tu, cara? Eu achei que era um filho. Agora é uma Everqueenzinha? Vamos lá, que isso? Eu aqui levei 8 flechas envenenadas, 14 porradas de Big Shop e ainda tenho capacidade de mandar uma mensagem telepática. E a princesinha aí levou uma facadinha. Tá morrendo. Que isso, otário? Levanta pra vida, otário. Vamos pra frente. E o Eltarion, então, depois de levar um baita mijão do pai dele, levantou da cama: porra, puta que pariu, não, eu tô fraco mesmo. E ele viu que onde estava aquela aparição que lhe deu palavras de encorajamento, tinha uma espada, a espada de sua família, uma relíquia incrível. Então o pai dele, além de estar ferido, ainda mandou uma mensagem telepática e a espada pra ele. De desgraçado, tá ali morrendo porque levou uma facadinha de um elfo. Puta que pariu, tá? Que vergonha. Mas agora Eltarion, vendo aquela espada, ele entendeu: o seu pai havia falecido e ele agora era o líder da sua família, por isso que a espada veio para ele. E o seu pai mandou uma mensagem de que a terra dele estava sob ataque. Não era tempo para ficar choramingando, ele tinha que ficar firme e avançar contra o que está atacando lá. Eles conseguiram chegar em Ultuan e rapidamente eles juntaram um exército de voluntários para tentar resolver o que estava acontecendo em Yvresse nessa época. E o que estava acontecendo lá era ele, boys, o maior, o vossa circunferência, o grande gordolência, o incrível Grom, Pança, o maior, o biggest dos pele verde, o Goblin maior que já existiu na face do velho mundo, e toda essa majestosa do seu colesterolemia veio trazer a Og para os elfos. Não de propósito, ele caiu aqui meio que sem querer, querendo, mas agora que ele tava aqui, vamos pilhar, destruir e matar a orelha pontuda, porque eles fazem um barulho bem interessante quando a gente quebra no meio. Fala, tac, é bem legal, experimente quebrar um elfo no meio, é divertido. Recomendo. E agora o Grom e a sua Og estavam em Ultuan e eles caíram exatamente na terra natal de Atel Tamara, e eles devastaram a antiga casa, mataram a família do Eltarion, destruíram aquelas terras mágicas. Se lembra que ali crescia aquela plantinha erva mágica? Nunca mais tem essa, acabou a erva mágica não tem mais, foi
totalmente devastada e destruída a terra, por baixo dos passos de 100 mil orcs e goblins e tudo que é monstro, enquanto eles estavam ali devorando, destruindo e causando devastação na rosquinha dos elfos. E enquanto eu tava procurando imagens do Grom, eu vi essa miniatura. Cara, que miniatura fenomenal. O Grom, cara, ele é muito pesado pra caminhar, então ele desenvolveu, aliás, ele mandou desenvolverem uma carroça pra levar ele, e essa carroça faz ele não precisar gastar o seu incrível beleza imensa pra poder andar no campo de batalha. Por isso ele adora ir na carroça, ele odeia caminhar, ele odeia. E exercício não faz parte da rotina dele. Então, agora ele nessa carroça majestosa estava causando devastação para os elfos. E eu não sei se você lembra da história do Grom, que eu já contei aqui no canal. Mas ele não foi sozinho, ele tinha um xamã, e esse xamã, um goblin da noite meio louco, que viu uma dessas Waystones aqui perto da região de Atel-Tamara, e ele falou o seguinte: olha, tem muita magia ali dentro, vamos destruir. Eles destruíram e a energia da WoG aumentou e potencializou um monte. Então quer dizer o que? Tu vê uma pedrinha dessa, nós vamos quebrar. Eles começaram a destruir essas pedras sagradas que impedem o caos de destruir o mundo, porque eles são uns imbecis, simplesmente por isso, não tem noção do que eles estão fazendo. E adivinha só onde é que tem uma pedra gigante? Em Tor Yvresse, a fortaleza. E o Goblin da noite começou a ser atraído para essa pedra, não é nem um pouco os deuses do caos falando na cabeça dele para destruir isso aí. E ele foi guiando o Grom e a WoG em direção a essa fenomenal pedra que impede a destruição do mundo. Mas para chegar lá, tem uma fortaleza para passar. E os Pele Verde não são famosos por ter paciência, então eles começaram a atacar, foram repelidos, atacaram de novo, foram repelidos, atacaram de novo, foram repelidos, atacaram de novo, foram repelidos, mas os elfos estavam ficando sem flechas, sem elfos. E mesmo que todo elfo estava lutando para defender Tor Yvresse, eles estavam recebendo baixas a cada ataque dos Pele Verde, e para cada orc e goblin que eles matavam, vinham uns 20 atrás. Era muito difícil, e conforme os elfos começaram a abandonar as muralhas externas, elas foram sendo derrubadas pelos Pele Verde, o xamã desgraçado com o poder de magia aumentada fazia umas magias enormes que destruíam blocos da muralha, e eles começavam a encher de goblin passando ali, e cada grupo de goblins que entrava era recebido por uma saraivada de flecha dos elfos. Depois grandes carroças de leões de Thrace vinham e devoravam os goblins, enquanto os Lions of Thrace cortavam cabeças por cima, fazendo ataques rápidos e saindo. E os goblins reagrupavam e avançavam. Vinha um exército de Silverhelms que atacava eles de frente, derrubando vários goblins e recuando novamente. Depois uma linha de lanceiros vinha e cercava os goblins remanescentes, matando um por um e fechando o buraco da muralha com uma parede de escudos. Era uma luta intensa, e conforme eles matavam goblins e mais goblins e mais goblins, mais e mais goblins vinham, até que um ou outro elfo que caía na formação começava a abrir um buraco, e os goblins começavam a ganhar terreno, e os elfos eram obrigados a recuar, e as táticas deles estavam dando cada vez menos certo, e o grupo de elfos estava cada vez menor, e a cada contra-ataque que eles faziam contra a Onda Verde, eles sofriam baixas mais pesadas. E tudo parecia estar indo por água abaixo. Eles tiveram que recuar para os anéis internos de Tor Yvresse, onde eles tentaram defender as muralhas sem sucesso, e os Pele Verde, num ataque, sentiram a fraqueza dos elfos e começaram, como um bom Pele Verde, lança tudo, não guarda nada em reserva, e começaram a atacar com todas as forças. Nesse momento,
uma enorme águia estava lá no céu, mas uma águia com 4 patas tem alguma coisa errada, isso não é uma águia. O Griffon começou a descer na onda dos Pele Verde, porque o Stormwing veio junto com o Eltanário para defender a sua casa, e os comandantes deles vieram em águias gigantes e começaram a atacar os Goblins e os Wyvern, que é umas criaturas tipo dragão, só que é uma mistura de dragão com urubu, uma coisa feia. Começaram a ser atacados no céu por águias gigantes com elfos montados em cima. E agora que no caso, a força aérea dos Goblins estava sendo tomada, enquanto isso os defensores da cidade começaram a puxar contra a Onda Verde, e um grupo de cavalaria começou a atacar na retaguarda e começou a causar um desespero e um pânico na onda dos Goblins. Porém, aquele xamã lá em cima, com um poder de Wog enorme, conseguia manter os Goblins ainda no campo de batalha. E foi nesse momento que o Eltarion viu que aquele xamã Goblin cheio de energia era o alvo. O Griffon dele, no caso, atacou o Wyvern, que estava montado esse xamã Goblin, e os dois caíram de cima, e o Eltarion agora enfrentando o Goblin, magia de fogo verde, magia de fogo verde, magia de fogo verde, e o Eltarion usando sua habilidade Shardmaster, refletindo para um lado, refletindo para o outro, refletindo para o outro, talvez seja o universo errado esse efeito sonoro, não importa. Ele continuou se aproximando do Goblin, e os comandantes do Eltarion, os amigos dele no caso, foram enviados para aquela região onde tinha pedra para defender ela, e eles fizeram um ritual para neutralizar a magia, e a magia da Wog dos Goblins começou a ser perdida, e de repente o foguinho verde do Goblin Xamã não funcionou. Falhou, meu amigo. Lamento. Nisso ele olhou pra mão, tipo, tava falhando, ele deu uma olhadinha, tipo, bateu na mão pra ver se ela funcionava, magia de fogo, não saía nada. Quando ele olhou pra frente, ele viu um elfo de quase 2,5 metros, caso o chapéu ajuda bastante, com uma espada também de quase 1,5 metros, puxada pra cima. O Goblin só fez e quando ele desceu a espada, a cabeça do Goblin rolou uns 2 km de distância. E agora que o Goblin morreu, teve uma onda de choque que cortou a ligação dos Goblins que lutavam lá embaixo com a energia da Wog. Perdendo o poder da Wog, os Goblins quebraram e correram pela própria vida, sendo massacrados pelos elfos que continuaram perseguindo, mas o Eltarion, enquanto estava ali enfrentando, não viu que lá embaixo um Goblin extremamente obeso estava xingando e jurando vingança. Um dia Grom voltaria e vai causar a tua morte, seu maldito elfo, enquanto os Goblins puxavam sua enorme liderança para fora dali. Então, meus amigos, ele venceu a batalha, mas a guerra continua. Enquanto Grom o Pança viver, as terras de Tor e Vrés estão ameaçadas, e com essa vitória heróica, os elfos aqui de Yvrés elegeram ele como novo líder da região, e como carcereiro de Tor e Vrés, ele vai ser agora o líder da guarnição para reconstruir as suas defesas e impedir o futuro ataque dos Pele Verde. Então ele é um cara pacífico e defensivo? Ao contrário, a primeira coisa que ele decidiu fazer foi atacar essas criaturas aonde elas moram e tentar perseguir o Grom. Ele descobriu que os Pele Verde são nativos de um local chamado Badlands, então ele foi para lá para tentar procurar esse seu Nêmesis e cortar a cabeça dele antes que ele vire um problema. Quando ele chegou nas Badlands, eles criaram ali uma pequena colônia e eles começaram a explorar e enfrentar uma tribo pequena de orcs aqui, uma tribo pequena de goblins ali. Depois os goblins mandaram um ataque contra ele, depois mais um, depois mais um, depois mais um, depois mais um. E cara, não parava. Cada exército dos Pele Verde que eles destruiu, outro vinha logo atrás. E aí ele descobriu, interrogando, fazendo perguntinhas delicadas para os seus prisioneiros, o que estava acontecendo. Ele ficou famoso.
ele ganhou fama que ele é um inimigo à altura, e os Pele Verde, todo mundo quer matar ele, porque quem matar ele vai virar tipo um herói dos Pele Verde, virar um War Boss fodão. E não só tipo vai virar um War Boss fodão, como ele é uma luta boa, todo Pele Verde do mundo quer vir pra cá pra matar ele. Então ele pensou, cara, que coisa idiota que eu fiz, não dá pra fazer do jeito certo. Eles então continuaram afogando ali o prisioneiro, né? Desculpa, afogando não, tratando ele com carinho e delicadeza, só dando um banho com ele inteiro embaixo d'água. E ele voltou então para casa, para Yvresse, para preparar para inevitável ataque dos Pele Verde, já que ele acabou recebendo fama atacando eles. Eles agora todos no mundo querem enfrentar ele para ver se a luta é tão boa quanto o mito que se criou ao redor dessa figura lendária. Então, meus amigos, é aí que tá a DLC ali do Total War Warhammer, onde o Grom jurou vingança e tá reconstruindo suas forças, e ele voltou para casa para reconstruir Tor Yvresse, enquanto ele também tem uma missão para eliminar esses Pele Verde do mundo. Essa é a história do Eltarion. Peraí. Você, conhecedor da lore antiga, sabe que tem mais? Não teve uma vez que o Eltarion também tentou lutar contra o próprio Malekith e perdeu? E o Malekith torturou ele tanto que ele deixou ele cego e quebrou o corpo dele e enviou ele de volta totalmente ferido para Ultuan para mandar uma mensagem, mas mesmo assim ele não desistiu. Depois que as suas feridas se recuperaram, menos o olho, ele foi treinar com os Swordmasters e ele terminou o treinamento e ele virou um mestre da espada cego. Não teve essa história também, Lorde? Por que tu não contou ela? Então, meus amigos, eu pesquisei bastante. Isso aí não é mais canon. Isso aí aconteceu na sexta edição. Na sexta edição do jogo, ele veio com essa história adicional ali, que até é legal, é interessante, não é ruim, mas na sétima edição eles cancelaram isso aí, eles fizeram um retcon, e dessa vez, como ele é um retcon aberto, não, a gente mudou de ideia, não vai ser desse jeito, e ele não vai ser mais cego, não é o Eltarion na verdade é o The Green, o nome dele vai ser The Green, não é The Blind, porque ele era Eltarion The Blind agora, que é o cego, aí não, ele vai ser o The Green, que aí eu traduzo como o sombrio. Então ele continua, não é cego, e essa parte ali dele ter enfrentado o Malekith e tal, e ter perdido e ser capturado pelo Malekith, torturado, não é mais canon, isso aí não é história oficial. Por isso, eu deixei aqui pro final, apenas como uma curiosidade aí, pro pessoal que gosta de conhecer mais sobre o mundo do fantasy. E é isso, meus amigos, que eu tinha para trazer hoje sobre um elfo que eu tenho que admitir, entre os outros elfos, ele é legal, mas os goblins são bem mais, mas bem mais mesmo. Tudo de bom, e vejo vocês na próxima. Estejam com Gork e Mork.